Olá você, tudo bem? Aqui é o pastor Genivaldo, trazendo mais uma revelação do coração de Deus para abençoar a sua igreja. E que bom poder compartilhar esse momento com você. Como é maravilhoso a gente estar juntos aqui, aprendendo mais da parte do nosso Deus, não é verdade? Por isso, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você que está chegando no canal agora, é uma alegria muito grande poder te receber. Seja muito bem-vindo e quero também, desde já, agradecer também a você que já faz parte da família Palavra de Vida Gerando Vidas, já é inscrito no canal, já sempre que vem deixa seu like, toca o sininho, marca todas e tem prestigiado o nosso trabalho aqui. Muito obrigado, tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a tua vida poderosamente, amém? É isso aí. E você que está chegando agora, faça como o meu irmão, como a minha irmã, como o meu amigo, minha amiga que fazem parte aqui do canal e que estão sempre nos prestigiando, assistindo nossos vídeos, deixando seus comentários. Isso tudo nos ajuda e nos fortalece muito a continuar firme nesse propósito do qual temos feito aqui tudo que possamos fazer com alegria, com amor e com satisfação, porque é para a glória do nosso Deus, o nosso Deus maravilhoso, amém? Aleluia, é isso aí. Queridos, eu quero lembrar vocês também que nós precisamos muito das tuas orações, amém? Você intercessor, intercessora, você que tem um chamado ministerial nessa área, orem pelo nosso canal, orem Palavra de Vida Gerando Vidas em todas as plataformas que Deus nos colocou. Ore também pelo nosso podcast, é uma palavra poderosa que o Senhor tem nos dado através dos áudios e ali você pode encontrar na Spotify, no Google Podcast, na Apple e demais plataformas de podcast. Faça isso, conheça todo o nosso trabalho, porque estamos fazendo isso tudo para que a palavra de Deus venha a ser ouvida nos quatro cantos desse mundo, amém? Temos alcançado várias nações e aquelas pessoas que têm também nos ajudado através de uma oferta, pessoas que às vezes está sem igreja, não está dizimando, mas aprendeu e tem o hábito de dizimar, de devolver seu dízimo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente, porque essa é uma promessa do nosso Deus, amém? E também quero aqui deixar o número do nosso Pix para que você possa fazer seu Pix logo agora, se você puder, faça e ajude-nos em nome de Jesus, tá certo? Aí também na descrição do vídeo e também do nosso podcast, nós sempre deixamos o endereço dos nossos Pix, né, para que você possa fazer com segurança. E também eu quero repetir aqui para que você possa, né, principalmente aqueles que estão ouvindo essa mensagem pelo podcast, eles podem fazer seu depósito, que é, você vai colocar ali, o primeiro Pix é isso, Genivaldo Rose Souza @gmail.com, tá certo? Vou repetir, Genivaldo Rose Souza @gmail.com, tudo bem? E tem um outro Pix também que é, você vai colocar aquele sinal de mais, depois você vai colocar 5535-98891-1528. Tá aí, sempre a gente deixa no final do vídeo esses endereços para que você possa fazer o seu depósito com segurança e com isso você estará contribuindo com a obra de Deus para que nós tenhamos cada vez mais estrutura e condições de alcançar mais almas, mais vidas para o nosso Deus, amém? Glórias a Deus, é isso aí. Bom, amados, vamos seguir em frente, amém? Que eu estou com uma palavra maravilhosa que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 8, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém, querido? Nós vimos aqui uma palavra poderosa, mas uma palavra da qual nós podemos tirar grandes lições para as nossas vidas. O nosso Deus aqui falando à igreja de Esmirna.
Esmirna era uma igreja pequena, uma igrejinha que muitos olhavam assim e poderia até desprezar, poderia até se desfazer, poderia até se colocar em dúvida. Porque nós temos uma ótica muito diferente da de Deus. Nós olhamos as coisas muito diferente da forma que Deus olha. Tem pessoas que quando vê uma igreja pequena, elas pensam logo, isso aí não vai para frente, isso aí deve estar em pecado, isso aí como é que a pessoa tem coragem de abrir uma igreja num lugar desse, dessa maneira? A gente começa a criar críticas, a gente começa a colocar defeitos no sacerdote, a gente começa a colocar em dúvida a espiritualidade dos membros, porque a gente olha de uma forma errada, queridos. A gente é humano, a gente é falho, a gente é limitado e a gente não ora antes de fazer um comentário, antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa, e muitas vezes a gente vai abrindo a boca e vai falando aquilo que vem à cabeça e aí fala qualquer bobagem e muitas vezes a gente esquece que essas palavras podem trazer consequências desastrosas na vida daqueles que a gente está lançando essas palavras e também nas nossas vidas. Porque o pau que bate em Francisco bate em Chico também, e o que bate em Chico bate em Francisco. Então nós precisamos ter a sensibilidade, ter o cuidado na hora de abrir a nossa boca, de fazer uma avaliação. Amém? E o Senhor diz aqui, a igreja, olha só, ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Ao anjo da igreja, o Senhor estava aqui escrevendo a quem? Ao pastor daquela pequena igreja, ao pastor daquele pequeno rebanho, que ainda que não fosse grande, mas tinha um valor imensurável diante de Deus. Porque o nosso Deus, amados, Ele não faz acepção de pessoas. Às vezes a pessoa diz, mas Deus nunca vai me usar. Eu sou tão pequeno, ninguém me nota, ninguém me vê, ninguém me dá uma oportunidade. Não se preocupe com isso, amado. Se você está com tua fé fundamentada em Deus, se você crê que Deus te chamou para ser separado desse mundo, para viver buscando uma comunhão plena com Ele, você pode ter certeza que Deus, Ele vai investir na tua vida. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai te usar de uma forma poderosa. Não importa o tamanhozinho da pequenez que você acha que é. Para Deus, você é um grande guerreiro. Deus, Ele te olha com um grande potencial. Por isso que você não pode desanimar, em nome de Jesus. Amém? E aqui o Senhor então se dirigiu ao anjo da igreja de Esmirna. Ele fez isso, a mesma coisa na igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia era uma igreja numerosa, uma igreja grande. E o Senhor se dirigiu ao anjo também daquela igreja. E a cada um Deus foi tratando de acordo com aquilo que Deus queria tratá-los. Amém? E então ele diz aqui, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Olha que coisa maravilhosa aqui, o próprio Cristo falando, usando ao apóstolo João, que entregou essa mensagem lá na ilha de Patmos para João, estava usando o apóstolo João para ministrar ao anjo da igreja de Esmirna. Que coisa maravilhosa. Ele diz, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, viu? Então, amados, a gente vê que Deus, Ele está em todo tempo nos observando. Às vezes você acha que ninguém te ama, que ninguém está aí para você, que ninguém dá importância para você, que você é uma pessoa esquecida por todos, que você é uma pessoa isolada e você se lança num mar de solidão e de tristeza e depressão, que muitas vezes você mergulhou naquilo tudo devido à pressão que vem em cima de você. E você sucumbiu, mas o Senhor, Ele diz aqui, conheço a tua tribulação. O Senhor conhece essa tribulação, isso vai passar, amém? Isso vai passar e já está passando, porque Deus está operando na tua vida. O Senhor diz, a tua pobreza, o Senhor, ainda por mais pobre, mais humilde que você se ache, porque, amados, não há só pobreza física, não há só pobreza material, existe a pobreza de espírito. Não tem coisa pior do que a pobreza de espírito. Tem pessoas que é rica, vive num lar, num palácio, está sempre sendo servida por tudo e por todos, mas é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que murmura, que reclama da vida, é uma pessoa que vive buscando meios para suprir aquela solidão, aquela tristeza, aquela depressão que ela carrega. Por quê? Porque ela é pobre de espírito.
Entendeu, querido? Então tem gente que é assim. Você olha, você vê que ela é pobre. Porque muitas vezes quando a gente fala de riqueza, a gente muitas vezes pensa mais só em coisas materiais, né? Pessoa que mora numa casa de barro, uma pessoa que vive uma vida desgraçada na favela, jogada, esquecida por tudo e por todos, dentro daquele cantinho lá, distante de tudo e de todos, que se veste de forma humilde. Não, tem pessoas, amado, que vivem uma vida de pobreza física e material e financeira, mas em compensação a pessoa que vive alegre. Eu tenho certeza que você conhece pessoas humildes, simples, pobres, financeiramente, materialmente, mas que são alegres, felizes, bem realizadas, vive uma vida maravilhosa. Amém? Então, mas aqui o Senhor está falando sobre uma pobreza no geral. E aí ele diz mais aqui, ó: mas tu que és rica, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Hoje a gente vê isso muito aonde? Dentro da própria igreja. Pessoas que estão mal espiritualmente, pessoas orgulhosas, prepotentes, arrogantes, que não têm a humildade de reconhecer que não estão bem espiritualmente e que vão ali, sabe para quê? Para criticar o pastor, para colocar defeito nos irmãos, nas irmãs, para sair fofocando, para sair usando a sua boca para matar as pessoas. Isso aí é o que? Sinagoga de Satanás. Pessoas que precisam urgentemente ter um encontro com Jesus, porque se morrerem vão para o inferno. Porque aprenderam a viver o quê? Matando as pessoas emocionalmente, sentimentalmente e espiritualmente. E por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, estar sempre nos reciclando com a palavra de Deus e buscando sempre a presença do nosso Deus. Amém? E aí, olha, veja bem, essas pessoas elas vivem blasfemando. Muitas vezes tem uma manifestação do Espírito Santo dentro da igreja, ou às vezes ao redor dela, e ela vai e transfere tudo aquilo para o diabo. Isso não é de Deus, isso é coisa do diabo. Que autoridade uma pessoa dessa pode falar para querer direcionar o que é de Deus e o que não é? Entendeu, queridos? Então nós precisamos estar alerta a esse tipo de coisa. Essa igreja, amados, ela estava passando por tribulações terríveis. A igreja de Esmirna, os servos de Deus, os cristãos, eles eram colocados em praça pública. Sabe para quê? Para serem devorados pelos animais. Sabe para quê? Para divertir a burguesia de Esmirna, para divertir os poderosos desse mundo que faziam parte de Esmirna. Então, amados, aqui a gente vê uma igreja que estava passando por todas essas situações. E aqui, amado, muitas vezes quando nós somos colocados numa prova, a gente tende a murmurar, a reclamar, a dizer: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Por que Deus permitiu que isso tudo acontecesse comigo? Sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele olha para você e Ele vê em você um guerreiro, uma guerreira em potencial que é capaz de passar por todas as dificuldades, glorificando e exaltando o nome de Deus e jamais irá blasfemar contra o seu Deus. É por isso que o Senhor te colocou aí, porque Ele confia em você. Amém? Por isso, em nome de Jesus, não te preocupas, porque Deus Ele está o tempo todo aí ao teu lado. Ele não vai deixar você passar por essa prova, por essa tribulação, por essa dificuldade sozinho. Lembra do povo no deserto? 40 anos no deserto. Em momento algum Deus se afastou deles? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que durante o dia, naquele sol escaldante, tinha uma nuvem para protegê-los, para eles não morrerem de assolação. Ali durante a noite, para eles não passarem aquele frio terrível do deserto, o que é que o Senhor fazia? Estava ali como uma coluna de fogo para aquecê-los enquanto dormiam. Eita, que Deus poderoso! E você acha que um Deus com essa magnitude, com esse amor, Ele vai te deixar sozinho nessa prova? De maneira nenhuma. Dá glória a Deus, louve o nome do Senhor, porque você está tendo a oportunidade, sabe de quê? De escrever o teu nome no livro da vida. E quando tu chegar diante do Senhor, imagina a festa que vão fazer ao teu favor. Imagina a alegria que João, Pedro, Paulo, todos esses grandes homens de Deus vão se orgulhar de ter você como o irmão deles, ter você como a irmã deles. Amém? Glórias a Deus. E aí diz mais, olha: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós,
para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Então, o Senhor está nos ensinando aqui, nos mostrando que nós, eu, você, todos nós teremos dias ruins, teremos momentos de caminhar no deserto, teremos o momento de irmos à prova para sermos aprovados, iremos passar por tribulações, por dificuldade, por situações difíceis, mas nós não iremos morar, porque o deserto não é lugar de morada de cristão, o deserto é lugar de passagem, e eu e você estamos passando por essas tribulações, estamos passando por esse deserto, estamos passando por essas provas. Amém? Mas nós não iremos permanecer nela. Por quê? Porque nós estamos lutando a cada dia, em oração, jejuando, consultando a palavra de Deus para aprendermos o caminho certo, a direção certa, que temos que continuar olhando e lutando. Amém? Porque Ele sim é o consumador da nossa fé. E Ele diz mais, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que coisa maravilhosa. Para mim, para você, meu irmão, minha irmã, nós iremos receber a coroa do Senhor, a coroa da vida eterna. É por isso que o cristão verdadeiro, o cristão que anda com a sua convicção, que é plantado no Senhor, ele sabe que ele é mais do que vencedor, porque Cristo já venceu por mim e por você. Essas situações que estamos passando, isso tudo é passageira, isso tudo passa, amém? Agora a palavra de Deus, essa sim, permanece fiel e irá permanecer para sempre. Não importa o tanto que a ciência avance, não importa o tanto que a tecnologia avance, mas a palavra do Senhor permanece sempre muito mais nova, com muito mais novidade de vida do que tudo isso que nós nos deparamos todos os dias. Por isso que nós temos que ter a certeza, amém? A convicção de que verdadeiramente vale a pena. Por isso que o Senhor nos chamou, porque Ele achou graça em nós, amém? Glórias a Deus. E Ele, aí para finalizar essa palavra, vem esse versículo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Então nenhum de nós iremos sofrer dano da segunda morte. E qual é a segunda morte? A morte espiritual. Essa é a pior morte que existe, queridos. Amém? Não é a morte física, não é a gente partir desse mundo para a eternidade, não. É a morte espiritual. Essa que nós temos que lutar todos os dias. É essa que nós temos que batalhar contra ela todo dia, nos achegando mais perto do nosso Deus, vivendo mais em comunhão com o nosso Deus, que nós não iremos sofrer dano dessa segunda morte, porque o Senhor nos dá essa garantia, nos dá essa segurança. Amém? Por isso que nós não vamos de maneira nenhuma ouvir outra voz que não seja a voz do Espírito Santo. Por isso que precisamos, amado, estar sempre pedindo a Deus: Senhor, unja os meus ouvidos, me dá sensibilidade para ouvir o Teu Espírito Santo falando ao meu coração, falando a mim, ministrando na minha vida, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo todos os dias. Amém? Para que a gente possa viver uma vida plena, em comunhão com o nosso Deus. Por isso que Ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ouça, meu irmão, minha irmã, tome posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? Não esqueça nosso podcast e também o nosso canal no YouTube, Palavra de Vida Gerando Vidas. Estamos aí em todas as plataformas. Procure sempre conhecer mais do nosso trabalho, que você vai ver o quanto você vai ser abençoado, amém? Fique na paz do Senhor Jesus e nos veremos na próxima mensagem que nosso Deus nos entregar, amém?